Olá, eu sou Davi. Alguns de vocês me conhecem do nosso canal Palavra e Família no YouTube. Mesmo que você tenha assistido vários programas do nosso canal, talvez ainda não conhece um pouco da minha história e o que talvez seja, ou certamente é, a parte mais importante, que trata do Evangelho de Cristo e como ele transformou tanto a minha vida como a nossa família. Eu nasci no estado de Nova Jersey, assim como a minha esposa, que já contou a história dela, em 1959. Como família, nós frequentávamos uma igreja evangélica todos os domingos, mesmo que dentro de casa coisas difíceis aconteciam enquanto eu era criança e adolescente. Mas um domingo, quando eu tinha talvez 5 anos de idade, a minha professora de escola bíblica dominical, a tia Beth, chegou para mim e explicou pela primeira vez de forma compreensível para uma criança o Evangelho de Cristo Jesus, que eu era um pecador, que Jesus havia morrido e ressuscitado pelos meus pecados e eu precisava abraçar Jesus pela fé e pela salvação. O que ela falou ecoou muito em meu coração, mas eu pedi uma semana para refletir sobre tudo isso e na semana seguinte eu voltei para a tia Beth e eu falei: eu quero abraçar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Assim como diz Atos 16, versículo 31, crei no Senhor Jesus e serás salvo. E naquele dia isso aconteceu para mim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele dia mudou a minha vida. Quase imediatamente eu tive a sensação da presença de Deus na minha escola, lá no recreio, em tudo que eu fazia. Até mesmo senti que Deus queria de alguma forma especial que eu o servisse. Eu entendi então que em Cristo era a minha vida. Mas chegou alguns momentos da minha adolescência em que eu questionava se eu era sincero quando eu convidei Jesus para transformar a minha vida. Se eu realmente entendia todos os detalhes do Evangelho. Mas chegou o momento em que eu precisava, por fim, aquelas muitas dúvidas em que eu aceitava Jesus, talvez centenas de vezes. Não era sobre a minha sinceridade, mas a sinceridade dele. Deus prometeu, Jesus pagou o preço do pecado. Isso foi suficiente para mim. E ponto final. Porque pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Quando eu tinha 17 anos, numa conferência de jovens líderes, eu ouvi algumas mensagens que também mudaram a minha vida, sobre viver uma vida à luz da eternidade. Salmo 90 diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Eu queria investir a minha vida naquilo que era de fato eterno, a pessoa de Deus, a palavra de Deus e pessoas. Mas a minha vida não foi um mar de rosas. Como eu falei, nossa família passou por mares tempestuosos em que eu chorava à noite na minha cama por causa de coisas difíceis que aconteciam comigo em casa e com as minhas 3 irmãs. E eu clamava a Jesus, chorava e lia o fim da história. Apocalipse 19-22, que consolava muito o meu coração. E Deus plantou no meu coração jovem um desejo de resgatar famílias, de ajudar famílias que têm sido o combustível do nosso ministério Palavra e Família há muitos e muitos anos. Como casal, nosso maior desejo é que você também conhecesse esse perdão e vida nova que Jesus oferece. Basta reconhecer que você é pecador, que Jesus morreu e ressuscitou e o sangue dele é o antídoto do veneno do pecado que corre
em nossas veias, que você precisa abraçá-lo como seu único e suficiente Salvador e viver uma vida investindo naquilo que realmente tem significado, os investimentos eternos. Se você tem amigos que precisam ouvir essa mensagem, você poderia enviar o link do meu testemunho, talvez da minha esposa. E se Deus te leva a tomar uma decisão ao lado de Jesus ou de investir a sua vida na eternidade, nós gostaríamos muito de saber sobre isso. Acima de tudo, lembramos que a salvação vem pela graça de Deus e não pelos nossos méritos. Que Deus assim te abençoe. Um grande abraço.